Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denison Católico. E aqui falando um pouco sobre um vídeo que me foi pedido para, se possível, fazer uma reação, é desse pastor aqui, né? Um pastor que vai dizer que o catolicismo não é igreja, o catolicismo é religião pagã. E ele vai dizer que dentro do catolicismo existem algumas seitas que é criada pelo catolicismo. Muitas das colocações dele já estão respondidas em muitos vídeos aqui meu. É só você ir aí na playlist Protestantismo e você vai encontrar inúmeros vídeos que são resposta a este vídeo aí. Mas vamos ouvir o que é que ele tem a dizer sobre isso. Interessante, né? Catolicismo é paganismo. Isso caracteriza uma seita. Chegar assim ao ponto de afirmar que o catolicismo é uma seita, porque até nessa divisão é difícil. Você tem, por exemplo, a TFP, Tradição, Família e Propriedade. Então veja, TST, né? Tradição, Família e Propriedade. Ele já está dizendo que é uma seita. Isso é uma seita dentro do catolicismo. Mais interessante é que eu acho que eu já vi esse pastorzinho em algum podcast, conversando com pessoas, e tinha um padre no meio, não lembro agora qual foi o padre, mas quando está com um padre, com alguém lá presencialmente, eles são bem sutil. Eles chegam a falar de coisas que a gente, assim, nem imagina que um protestante poderia falar, né? Positivamente, a favor da igreja. Mas quando eles estão só, né, nas lives deles, nos vídeos deles, eles detonam com a igreja. Então ele está dizendo que a igreja católica é uma religião pagã, e dentro da religião pagã, que é a igreja católica, existem várias seitas. E ele vai dizer que família, tradição e propriedade privada, ele já está dizendo que é uma espécie de seita, né, dentro da igreja. E ele vai falar outras coisas aí. Eu não vou demorar muito, mas eu vou deixar você falando, ele falando. Essa é uma seita do catolicismo. Então, muitas vezes, o catolicismo é colocado como religião pagã. O catolicismo é paganismo. O catolicismo saiu da onde? Na realidade, o catolicismo não saiu do cristianismo, foi um desvio do cristianismo. Veja, ele está dizendo que, aí ele pergunta, o catolicismo saiu de onde? Aí ele vai dizer, na verdade, o catolicismo não saiu do cristianismo. Ele é um desvio do cristianismo. Eu já falei sobre isso aqui nos meus vídeos. Se a Igreja Católica fosse um desvio do cristianismo, então as palavras de Jesus teriam sido mentirosas. Jesus mentiu, né? Você vai aí num vídeo aí, a história da igreja, né? Um resumo, nos vídeos ao vivo, e você vai ver que eu falo sobre isso. Também tem um vídeo, 5 motivos porque os protestantes estão voltando para a Igreja Católica. Você assiste também esse vídeo e você vai ver eu falando sobre isso. Por quê? Quando alguém diz que a Igreja Católica é um desvio do cristianismo ou uma paganização do cristianismo, essa pessoa ela está declarando abertamente para todo mundo que Jesus mentiu quando disse: eis que eu te dou a chave do reino dos céus, que estou ligado na terra será ligado no céu, né? Edificando ali a sua igreja, dando autoridade a Pedro, ao primeiro Papa. Ele vai dizer que as portas do inferno tentarão contra a igreja, mas não prevalecerão. Depois ele vai dizer que eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, lá no finalzinho do Evangelho de São Mateus, capítulo 28. Então, Jesus teria abandonado a sua igreja por 1500 anos, 1517 anos, porque quando é que Lutero vem reformar a igreja, né, segundo eles. E também Jesus disse: eis que eu vos enviarei o Espírito Santo, o Paráclito, o defensor, aquele que vos ensinará e vos recordará toda a verdade. Então logo, as promessas de Jesus falharam e Jesus é mentiroso. Só que Jesus não mentiu. O apóstolo Paulo vai dizer que mesmo que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Mas vamos lá continuar aí a conversa dele. Então a Igreja Católica Apostolana, ela vem da chamada divisão da Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Então quando você pega a história da Igreja, Veja que outra besteira ele está falando. Ele está falando que a Igreja Católica ela surgiu da separação entre a Igreja do Oriente. Se o que ele está dizendo fosse verdade, que a Igreja teria surgido se separado da Igreja do Oriente, ele vai dizer isso. Só que se a Igreja Católica foi a que se separou da Igreja do Oriente, e a Igreja do Oriente continuou, as igrejas ortodoxas continuaram, então por que é que Deus iria suscitar
Lutero e os reformadores para reformar a Igreja Católica, que é uma religião pagã, segundo esse homem aí, segundo esse pastor aí. E essa religião pagã, que não é a Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo, segundo a mentalidade dele, segundo a história da igreja que ele conta aqui, é a Igreja do Oriente, as igrejas ortodoxas, que se separaram da Igreja Católica, e ele vai dizer que foi a Igreja Católica que se separou da Igreja do Oriente. Então, por que é que Deus iria suscitar, através de seu Filho Jesus, Lutero, Calvino, Zwingli, Henrique VIII e tantos outros, Ganso e não sei quem mais, para reformar uma religião pagã? Você consegue perceber a contradição desses homens? Mas vamos lá, deixa ele falar aí. Você vê que chega um ponto. Aliás, João já enfrentou isso. Então o apóstolo João foi o último a morrer. Enfrentou muitos problemas combatendo o gnosticismo, combatendo a idolatria, muitas vezes dentro da igreja. Então João, quando escreve as suas cartas, justamente é para defender a fé, porque a fé estava sendo atacada. E aí você tem a perseguição da igreja com Constantino. Mas aí você tem a Veja, ele entra em contradições. Ele está dizendo que a Igreja Católica se paganizou com Constantino. Na verdade, ele vai dizer que não se paganizou. Ele vai dizer que a Igreja Católica foi introduzida por conceitos pagãos, doutrina pagã, com Constantino. Depois ele vai dizer que a Igreja Católica não é o cristianismo, não é a igreja. Ele vai dizer que a Igreja Católica saiu da igreja no ano de 1054, no cisma do Oriente. Ou seja, você consegue entender a bagunça, a mentalidade dessas pessoas? É uma bagunça tremenda, uma bagunça atrás da outra. A gente não consegue. E agora ele vai dizer que João combatia o gnosticismo, e combatendo o gnosticismo estava combatendo a idolatria dentro da igreja. Isso também aconteceu. A primeira carta de São João, ele vai falar sobre isso, fugir, ele vai mandar fugir da idolatria, ele vai mandar fugir do mundo, né? Não se contaminar com o mundo. E assim, são 3 blocos ali que ele vai falando, né? Amar a Deus, fugir da idolatria e não se contaminar com o mundo. Ele falando das 3 concupiscências da carne que ele sempre fala, né? Então, aí esse rapaz vai dizer, esse senhor vai dizer que a igreja depois começa a ser perseguida com Constantino. Assim, eles falam tanta coisa numa misturada que dá a impressão de que eles estão falando a verdade, de que eles estão falando a coisa como de fato aconteceu e de que eles são pessoas extremamente estudadas, intelectuais. Quando você vai ver que, na verdade, eles estão fazendo uma salada de fruta, um mix de fruta dentro de um liquidificador, e aí só Deus sabe o que vai sair. E o que sair, eles vão dizer, é a história da igreja verdadeira. Posta conversão, entre aspas, de Constantino. E o que ele faz? Obriga todo mundo a ser cristão. Então, dentro do Império Romano, ele faz até um sinalzinho de dinheiro, dizendo que Constantino se converteu por causa de dinheiro, né? Foi uma jogada política. Se você procurar um react, né? Na verdade não é um react, é um vídeo resposta do professor de História da Igreja Católica, Lucas Lancaster, ele vai fazer uma resposta ao pastor Rodrigo Silva, que disse que Constantino não teria se convertido. E aí ele fala com propriedade, ele é professor, você procura esse vídeo aí, né? Resposta de Lucas Lancaster sobre a conversão de Constantino ao pastor Rodrigo Silva, e você vai ver. E ele está dizendo que Constantino não se converteu. A história é a mesma. Todo mundo tinha que ser cristão. Mas Constantino estudou a Bíblia. Mas Constantino foi discipular. Constantino conhecia a teologia. Aí está dizendo, mas Constantino estudou a Bíblia, Constantino foi disciplinado, Constantino conhecia a teologia. Constantino foi somente uma pessoa que se converteu a Jesus Cristo através da sua única e verdadeira igreja. Então, não é porque alguém se converteu que a pessoa tem que ser doutor em teologia, doutor em Bíblia, Não, ele se converteu. Quem tinha que conduzir a igreja era o Papa e os bispos, o colégio de bispo, colégio de cardeais. Então, não tinha por que motivo exigir de Constantino curso de teologia, faculdade de teologia, mestrado em Bíblia, essas coisas. Isso tudo é heresia, isso tudo é mentira, isso tudo é conversa furada, é sofismas. Não,
Ele era pagão. Então, ele introduziu muitas práticas do paganismo dentro do cristianismo, porque ele era imperador, e ai de quem discordasse dele. Mas mesmo assim, pessoas continuaram fervorosas na crença bíblica, na crença do cristianismo vivido pelos apóstolos. Então, com essa suposta conversão de Constantino, depois, então, querem estabelecer um líder para o Ocidente, já tinha um líder oriente, aí querem estabelecer um líder do Ocidente. Aí... Veja, ele está dizendo que com a suposta conversão de Constantino, que Constantino se converteu, ficaram pessoas fiéis ao cristianismo dentro da igreja pagã. Né? Ele está dizendo que a igreja é pagã, está dizendo que a igreja é uma religião pagã, não é a igreja verdadeira. Mas ficaram fiéis à doutrina, alguns fiéis à doutrina apostólica dentro da igreja. E ele vai dizer que como a igreja se separou da igreja do Oriente, agora eles querem estabelecer um líder para a igreja do Ocidente, né? Que é a igreja de rito romano, a igreja que nós conhecemos, a igreja católica apostólica romana. Só que como é que vai se estabelecer um líder para a igreja romana, se ele está dizendo que a igreja lá em Constantino já tinha saído da igreja faz tempo? Veja, consegue entender a contradição? Ele disse que a igreja católica saiu do cristianismo com a conversão, entre aspas, de Constantino. Constantino é de 300 anos depois de Cristo. O cisma do Oriente é no ano 1054, quer dizer, 1054. Então, assim, você vê que é abobrinha. Houve o racha igreja ortodoxa e igreja católica. Daí surge o catolicismo. E aí foram introduzidos o quê? O paganismo dentro da igreja. Então, se você pegar no decorrer dos anos da igreja apostólica romana, muitas doutrinas pagãs foram introduzidas. Maria, mãe de... Ele vai falar de inúmeras doutrinas aí, né, alguns dogmas, que já foram respondidos aqui no canal. Né? Ele fala Maria, mãe de Deus. Então, tem um vídeo aí de um pastor luterano, que até eu fiz uma espécie de react como esse aqui, do pastor luterano dizendo quais são as consequências de alguém negar a maternidade divina de Maria. Você também pode assistir esse vídeo aí, está na playlist Protestantismo. Aí ele vai falar de inúmeras outras doutrinas, que eu não vou falar delas, porque senão passaria aqui muito tempo falando disso tudo, mas só para você ver como eles... É um arsenal, né? um arsenal de armas de mentira contra a igreja e uma metralhadora atirando o tempo todo contra a igreja. E falando, em um vídeo desse aqui de 3 minutos, o homem fala praticamente de todas as doutrinas católicas, dizendo que são falsas doutrinas. Então aí fica difícil você refutar. É aquilo que o padre Luiz Toro vai dizer. Se você quer conversar com um protestante, pergunte para ele qual é o tema que ele quer falar. Se ele disser, a gente vai falar sobre imagem, então fale sobre imagem. Se ele disser, mas Maria, volta, o tema é imagem. Porque isso já é uma técnica deles, falar de inúmeros temas, imagem, eucaristia, batismo, idolatria, não sei o que, que é para você, católico, não ter condição de responder, porque você não vai ter tempo suficiente para isso, e você vai estar começando a responder uma coisa, depois você vai partir para outra, e nisso aí, no final, ele vai dizer que ele venceu o debate. É isso que eles fazem sempre, e ele vai fazer isso agora. Ele já falou aqui sobre a questão de Maria, Mãe de Deus. Veja quantas outras coisas ele vai falar. Deus, a oração pelos mortos, o Papa como sendo o pontífice, que é o pontífice, a ponte máxima que liga os homens a Deus. Não é o Papa Jesus, ele diz... Quando o Papa é colocado como pontífice, ou seja, como uma ponte, né, um vigário de Cristo, veja, o vigário de Deus é Cristo, e Cristo é o único mediador de salvação, ele é o vigário de Deus. Aqui na terra, o próprio Jesus estabeleceu um vigário dele. Pedro foi o vigário de Cristo, aquele que fazia uma ponte entre a igreja e Cristo. E Jesus mesmo fez essa instituição do papado, do vigário dele, do vigário de Cristo, que era Pedro e depois os seus sucessores. Por quê? Ele vai dizer em Mateus 16, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, eis que eu te darei a chave do reino dos céus, o que tu ligar na terra será ligado nos céus, o que tu desligar na terra será desligado nos céus. Isso aí você lê Isaías 22, você vai ver que é uma profecia que se cumpre em Jesus dando a Pedro. Você lê Apocalipse 3, 7, dizendo que Jesus é aquele que é o descendente de Davi, que tem a chave de Davi, que quando fecha ninguém abre, quando abre ninguém fecha. E Jesus dá essa chave a Pedro. Depois Jesus vai dizer, e
tem aquela parte em Lucas, não lembro agora o capítulo, mas se você procurar, você encontra aí facinho, que Jesus vai dizer: Simão, Simão, Satanás pediu para vos peneirar como se peneira o trigo, mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. E quando é que Pedro vai se converter? Pedro negou Jesus 3 vezes. Em João 21, 15, vai dizer lá: Simão, tu me amas mais do que estes? Amo, Senhor, então apacento meus cordeiros. Simão, tu me amas mais do que estes? Amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Simão, tu me amas mais do que estes? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Ou seja, Jesus, que é o pastor supremo, que está lá em João capítulo 10, acaba entregando o seu pastoreio. Claro que não entrega o pastoreio, ele manda que Pedro seja o seu vigário, aquele que faz as vezes de Cristo pastoreando a sua igreja. Claro que o pastoreio de Pedro está debaixo do pastoreio de Cristo, porque é Cristo espiritualmente, cabeça invisível da igreja, que pastoreia a igreja. Só que ele pastoreia através de quem? Através de Pedro, através dos apóstolos, através dos bispos. Cada bispo é um pastor. Cada bispo é um pastor que pastoreia a sua igreja. Mas vamos lá, ele vai disparar outras coisas aí. Não sei se vai dar, se é válido falar de tudo, porque realmente é um tiroteio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, quando ele é chamado vigário de Cristo, que é o representante de Cristo aqui na Terra, nós sabemos que o representante de Cristo aqui na Terra não sou eu nem você, é o Espírito Santo de Deus. Não vos deixarei órfão, enviarei. Pronto, quando ele, eu já expliquei porque Pedro é o vigário de Cristo, e ele vai dizer que o vigário de Cristo aqui na terra é o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele não age como os pastores protestantes pensam. Que um pastor lê a Bíblia, aí diz assim: olha, pode batizar a criança. Aí o outro pastor lê a Bíblia e diz: não pode batizar a criança. Aí quem disse isso? Não, eu lendo a Bíblia, o Espírito Santo me inspirou para que eu interpretasse a Escritura. Eu interpretei aqui que não pode batizar a criança. E o outro vai dizer: olha, o Espírito Santo me inspirou aqui, eu li a Bíblia aqui e entendi que não pode batizar a criança. Aí um pastor vai dizer assim: olha, lendo a Bíblia aqui, inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo sendo o intérprete das Escrituras, para mim, diz que a gente tem que guardar o sábado. Aí mais de 99% da igreja protestante, outro pastor lá lendo a Bíblia vai dizer assim: olha, não, o Espírito Santo disse que a gente tem que guardar o domingo, porque o domingo agora que é o dia do Senhor. Ou seja, se Cristo deixou o Espírito Santo como seu vigário, e de fato estamos no período em que o Espírito Santo é quem conduz a igreja, mas ele conduz a igreja através de quem? Através dos seus ministros. Se você ler a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, eu não lembro agora, eu acho que é no capítulo 5, se eu não estou enganado, você vai ver que São Paulo vai dizer assim: nós somos embaixadores de Cristo. Deus Pai reconciliou o mundo através de Jesus Cristo. Aí ele diz: e ele nos entregou esse ministério. Nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? O embaixador é alguém que está num local representando outra pessoa. Um embaixador do Brasil, por exemplo, está na Argentina. Ele representa o Brasil lá. Aquele embaixador é o Brasil? Não. Mas ele é uma pessoa que representa todo o Brasil. Então, Paulo diz: nós somos embaixadores desse ministério. E por isso, nós, exercendo o ministério da reconciliação, reconciliamos vocês com Deus Pai em Cristo Jesus. Então, assim, são falácias, né? Um outro Consolador, para que fique convosco. Ele vos ensinará todas as coisas, vos guiará em toda a verdade. Então, a Igreja Católica... Ele, o Espírito Santo, como eu disse, ensinará todas as coisas. Mas só que ensina, claro que não é o Espírito Santo, mas seguindo a lógica dele, se fosse o Espírito Santo, ensina um pastor uma coisa, a outro pastor outra, a outro pastor outra, a outro pastor outra, e assim sucessivamente. Porque a gente tem inúmeras doutrinas. A gente tem aí que você sobre a Eucaristia. São inúmeras ideias que os pastores têm, né? Sobre imagem, inúmeras ideias. Sobre o sábado, sobre a Trindade. Tem igreja evangélica que vai dizer que, inspirada pelo Espírito Santo, não existe a Trindade, né? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa, que somente agiram ao longo da história em momentos distintos. E muitos vão dizer, quando Jesus se encarna, Deus Pai, que é o próprio Jesus, está encarnado, e o céu não está lá com Deus. Jesus diz que vai subir e só pode enviar o Paráclito depois que ele subir, porque eles aí afirmam que Jesus, quando sobe, ele vem de novo como o Espírito Santo. Então, assim,
Outro pastor inspirado pelo Espírito Santo, segundo a mentalidade deles, vai dizer que existe a Trindade. E ali está óbvio, lá na transfiguração aparece a Trindade, né? Jesus que está transfigurado, o Pai que fala, a nuvem que encobre todos eles, ali é o Espírito, é um símbolo do Espírito, que depois vem o batismo, Jesus saindo da água, o Espírito Santo desce corporeamente em forma de pomba sobre ele, depois vem uma voz do Pai dizendo: este é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. E assim sucessivamente a gente vai vendo ao longo das histórias. Mas existem igrejas unitaristas, que vai dizer que não existe o Espírito Santo, ou melhor, que não existe a Trindade, mas que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma única pessoa que se manifestou em 3 tempos da história distintos. Depois vai ter um pastor dizendo que existe a Trindade. E assim vai. Então, assim, esse Espírito Santo ele age através de uma igreja que Jesus instituiu, que Pedro foi o primeiro papa escolhido por Jesus, que os apóstolos, junto com Pedro, exercem o ministério da infalibilidade de Cristo, exercida neles, e ao longo da história a igreja vai, né, pela tradição apostólica, acompanhando, ou seja, sendo ministra de Cristo e evangelizando. A apostólica romana foi introduzindo doutrinas e mais doutrinas que não tinha nada a ver com o cristianismo. Infelizmente, em nome da tradição, aceitaram e continuam aceitando. Nós não aceitamos a tradição acima da Bíblia. A Igreja Católica Apostólica Romana aceita a tradição acima da... Tanto é que a Bíblia não é... A Igreja Católica não aceita a tradição acima da Bíblia. A Igreja Católica vai dizer que a tradição apostólica e a Bíblia, elas estão no mesmo par de igualdade, né? Por quê? Porque é como que fosse 2 braços de um mesmo rio, jorrando da mesma fonte, falando da mesma coisa. Só que, infelizmente, para esses pastores, eles vão dizer que é somente a Bíblia. Mas somente a Bíblia introduz uma torre de Babel de igrejas protestantes, cada uma com a mentalidade, cada uma com a doutrina, e entre eles mesmos não existe entendimento. Eles vão dizer que existe. Não, o único momento que eles se entendem é para se unir para atacar a Igreja Católica. Fora isso, não tem mais nada. E a Igreja nunca colocou a tradição acima da Bíblia. A Igreja vai dizer que primeiro existiu a tradição apostólica, os apóstolos primeiro pregaram, depois foi inscrito os evangelhos. Por exemplo, Mateus primeiro Mateus pregou com Jesus, foi enviado a inúmeras cidades e pregou, anunciou. Depois, por uma necessidade da igreja, Mateus vai e escreve o seu evangelho. Pedro nunca escreveu o evangelho, mas Marco, que era discípulo de Pedro, dito por Santo Irineu de Lyon, vai dizer que Marcos escreveu, punha por escrito aquilo que Pedro anunciou. João escreveu o seu evangelho de acordo com aquilo que ele viu. Agora, primeiro ele pregou. Lucas não somente não era apóstolo, como também escreveu o seu evangelho a partir de uma apurada busca. Ele vai buscar, ele vai fazer uma busca, um estudo para colocar no papel a história de Jesus e dos seus apóstolos e a história da igreja, que ele escreve Atos dos Apóstolos também, baseado naquilo que foi primeiro uma tradição oral, né? Uma tradição oral, aquele que foi pregado, aquele que foi anunciado. Então, todas as cartas de Paulo é fruto da tradição. Primeiro Paulo foi em Corinto, pregou lá de viva voz, né, oralmente, deixou ali uma comunidade instituída e por necessidades de confusão, de dúvida, de desunião, de separação, inclusive a primeira carta aos Coríntios que nós temos, que já seria a segunda, porque uma primeira Paulo já tinha se perdido, ele vai dizer: vocês estão dividindo, um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, outro diz... Ou seja, essa divisão que estava acontecendo na igreja de Corinto, acontece hoje o dia todo na igreja protestante. Um é de Silas Malafaia, outro é de Macedo, outro é de R.S. Soares, outro é de Valdomiro, outro é de Agenor Duque, outro é da apóstola Sol, outro é, sei lá, do pastor Rodrigo Silva, outro é Aí eles vêm falar de divisão. Fala sério, né, pastor? A única regra de fé e prática. O que os santos padres falaram também é autoridade. E quando o Papa fala da cadeira de Roma, que eles chamam de em cátedra, então este Papa é infalível, porque durante muitos séculos a Igreja ensinou que o Papa era infalível. Hoje não, ela ensina o Papa é infalível quando fala da cadeira de Roma. A Igreja sempre falou que o Papa é infalível, falando ex cátedra, ou seja, revestido do dom da
infalibilidade, que é do próprio Cristo. Cristo é infalível. Porque se nós dissermos que ninguém é infalível assistido pelo Espírito Santo, então vamos rasgar a Bíblia. Porque toda a Bíblia ela não foi psicografada. O Espírito Santo não tomou a mente de uma pessoa e a pessoa ficou ali como se estivesse morta e o corpo sendo apenas o corpo usado pelo Espírito para escrever. Não. Os agiógrafos foram inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, receberam do próprio Espírito Santo a infalibilidade que é do próprio Cristo. E aí os autores sagrados escreveram. Porque se você disser que nenhum homem assistido pelo Espírito Santo é infalível, então rasguemos a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Simples assim. Quando fala da cadeira, fora da cadeira de Roma, esse Papa é falível. Então, tem vários problemas. Tem o papel de Maria, tem o papel dos santos, tem o papel da autoridade que não é a Bíblia Sagrada, e aí vai, são inúmeros os problemas do catolicismo pelos quais nós afirmamos que não é cristianismo, é paganismo. Então, concluindo aqui, a gente vê que são abobrinhas que vão sendo faladas, misturando uma coisa com a outra e trazendo um teor de conhecimento, de intelectualidade, quando na verdade você sabe que é apenas embuste, sofisma, são silogismos que são feitos constantemente contra a Igreja Católica. Mas o que é desse povo está guardado. O protestantismo ele está aí com os seus dias contados. Eu não sei quanto tempo, também não sei se perdurará realmente até Jesus voltar, mas eu acredito que estão com os dias contados, porque existe um avivamento naqueles que são católicos e realmente estão agora estudando, buscando conhecer sobre a sua doutrina e não serão tão facilmente enganados como os protestantes enganaram muita gente ao longo de muitos anos no Brasil. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.